Meu amigo, deixa eu puxar um banco aqui porque essa história merece ser contada com calma. Hoje eu rodo o Brasil em cima do meu caminhão, mas o que vou te narrar aconteceu lá atrás, quando eu ainda era policial, na rádio patrulha de uma cidadezinha perto de Oeiras, no coração quente e poeirento do Piauí. Naquele tempo eu era mais novo, cabeça dura e acreditava que conhecia cada canto daquela região. Mal sabia eu o tipo de coisa que a mata pode esconder da gente. Lembro como se fosse hoje. Era 2008. O turno estava tranquilo, daqueles em que a gente roda sem pressa, conversando fiado com o parceiro e ouvindo o som da cidade respirando. O ar vinha carregado do cheiro das árvores altas e eu aproveitava aquela calmaria. Eu gostava dessa vida simples. Depois do expediente, meu prazer era comer um cachorro-quente bem caprichado e tomar uma cerveja gelada. Era isso que eu pensava naquele dia, achando que a noite seria igual a tantas outras. Mas o rádio chiou com uma chamada que me gelou por dentro. O Copom avisou que Dona Helena, moradora antiga da região, tinha ligado desesperada. O marido dela, seu Roberto, um bombeiro aposentado, conhecido e querido por todo mundo, não tinha voltado de uma caminhada na mata. E veja bem, seu Roberto não era nenhum aventureiro sem noção. Era homem forte, experiente, conhecia aquelas trilhas como ninguém. Por isso mesmo, o sumiço dele não fazia sentido nenhum. Fui direto para o sítio deles. Dona Helena estava na varanda, tremendo igual folha no vento, passando as mãos uma na outra sem parar. Contei que íamos achar o marido dela e perguntei se tinha acontecido algo diferente. Nada. Segundo ela, ele tinha saído para caminhar como sempre fazia desde os anos 90, seguindo a trilha que levava até o rio escondido entre as árvores mais fechadas da serra. Entrei na mata chamando o nome dele, achando que podia ter escorregado num barranco ou passado mal. Só que quanto mais eu avançava, mais estranho ficava tudo. A mata estava silenciosa, completamente parada. Nem pássaro, nem cigarra, nada. Era como se alguém tivesse desligado o mundo por alguns minutos. Depois de muito andar sem encontrar sinal nenhum, pedi reforço. Meu parceiro Marcão chegou, sempre com aquele jeito brincalhão que tirava o peso das costas da gente, mas nem a presença dele diminuía a sensação ruim que pairava no ar. Varremos o terreno todo e nada. Quando anoiteceu, tivemos que suspender a busca, mas eu fui para casa inquieto, virando de um lado para o outro a noite inteira, tentando entender como um homem daquele tamanho sumia no ar. No outro dia, voltamos com o canil. Os cães pegaram o rastro do seu Roberto perto da trilha, mas logo perderam. Seguimos até o rio e encontramos só o boné dele e uma lanterna caída. Nada de arranhão, nada de sinal de luta, e já fazia quase uma semana. A cidade ficou empolvorosa. Todo canto só se falava nisso. O povo inventava teorias. Diziam que tinha sido bicho, acidente, até coisa sobrenatural. Mas para mim aquilo não passava de ilusão. Eu queria provas, respostas, verdade. Nas minhas folgas, eu me enfiava no mato sozinho. A cabeça não desligava. Até que um dia, perto do pôr do sol, encontrei algo que nunca tinha visto antes. Uma clareira escondida, com um barraco velho caído, todo tomado pelo mato. E eu conhecia aquela região como a palma da minha mão. Aquilo ali não devia existir. A madeira podre, as janelas quebradas, o silêncio absoluto. Ali, naquele momento, a rotina daquele caso que parecia comum quebrou de vez. Foi quando tudo começou a desandar de verdade. Na manhã seguinte, já com aquele barraco martelando minha cabeça, fui até o batalhão e contei tudo pro Marcão e pro sargento. Eles ouviram, mas acharam que era coisa antiga, abrigo de caçador ou andarilho. Eu não engoli. Quanto mais eu pensava naquele lugar,
mais certeza eu tinha de que aquilo tinha ligação com o sumiço do seu Roberto. Então decidi voltar lá, mesmo sendo minha folga. Dessa vez eu ia preparado para o que fosse. Peguei a viatura e deixei escondida mais adiante numa estradinha de terra. Entrei na mata com a lanterna grande, arma carregada e a coragem meio torta que todo policial precisa ter de vez em quando. O caminho parecia mais escuro que da outra vez. A luz da lanterna fazia as sombras dos eucaliptos dançarem devagar, como se me observassem. A mata inteira parecia prender a respiração enquanto eu chegava perto do barraco. Por fora, estava do mesmo jeito, podre, silencioso, esquecido. Empurrei a porta com a bota e o rangido ecoou fundo na madeira. Lá dentro, o cheiro de mofo era de embrulhar o estômago. Tinha uma cama de palha, latas velhas de conserva e uma mesa torta. Mas o que chamou mesmo minha atenção foram os jornais espalhados. Peguei um, iluminei com a lanterna e senti meu corpo gelar. As manchetes eram todas sobre desaparecimentos dos anos 80 e 90, sempre na mesma região, sempre gente que entrou na mata e nunca mais voltou. Eram casos antigos, mas aquilo ali não era coincidência. Bateu uma fisgada na nuca. Fotografei tudo com meu celular velho, mas a câmera ruim não ajudou muito. A imagem ficou escura, mas dava para registrar as datas. Voltei para o batalhão e mostrei ao sargento, mas ele continuou achando que era exagero meu. Uns dias depois, sem conseguir tirar aquilo da cabeça, resolvi ir lá de novo, mas dessa vez com calma e atenção em cada detalhe. Entrei no barraco mais devagar e reparei num pano saindo por baixo de um tapete imundo. Levantei o tapete com a bota e encontrei um alçapão de madeira. O coração engasgou na garganta. Levantei a tampa e um vento gelado subiu úmido, fedendo a terra molhada. Desci a escadinha improvisada e notei que havia um túnel estreito cavado na terra vermelha. Parecia interminável. Segui devagar, iluminando as paredes. Depois de um bom tempo, o túnel abriu numa espécie de sala subterrânea. E ali, meu amigo, comecei a entender o tamanho da desgraça escondida naquela serra. As paredes estavam cobertas com recortes de jornal, fotos de pessoas desaparecidas, inclusive a foto do seu Roberto que tínhamos espalhado pela cidade. No centro da sala tinha uma cadeira velha, e sentado nela, amarrado e fraco, estava justamente ele, o seu Roberto, vivo. Os olhos dele se arregalaram quando me viu, como se estivesse vendo uma aparição. Corri para soltar os nós com meu canivete. Ele mal conseguia falar, apenas agradeceu num fio de voz. Ajudando ele a se apoiar no meu ombro, subimos pelo túnel. Quando emergimos no barraco, ouvimos um barulho seco atrás. Virei rápido e dei de cara com o sujeito na porta. Alto, magro demais, barba suja, olhos arregalados, parecia um bicho acuado misturado com loucura. Ele olhou para mim e disse, com uma calma que gelava os ossos: "Fica aí, polícia." Depois começou a rir, uma risada seca, torta, que arrepiava até o fundo da espinha. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele avançou em minha direção. Não tive escolha. Saquei a arma e disparei 2 vezes para parar o ataque. Ele caiu gritando, mas ainda tentando se levantar. Peguei o seu Roberto, botei na viatura e chamei ajuda urgente pelo rádio. E foi naquele instante, enquanto acelerava pelo caminho de terra, que veio a virada. Eu descobri o nome daquele homem, um andarilho conhecido, com um histórico sombrio e uma lista de crimes que ninguém imaginava ser tão longa. E aquilo ali, meu amigo, era só o começo. O resgate chegou rápido e o seu Roberto foi levado às pressas para o hospital regional. Eu fiquei no local dando depoimento, ainda com o sangue fervendo e a cabeça tentando acompanhar a velocidade dos acontecimentos.
Mas a queda emocional veio forte quando fomos até o barraco novamente com a equipe completa, porque o que encontramos ali embaixo transformou aquela investigação num dos piores casos da minha vida. O homem que ataquei se chamava Bruno Santos, um andarilho que vagava pela região havia muitos anos. O pessoal da polícia sabia dele por cima, mas ninguém tinha ideia do que ele escondia dentro daquela mata. Durante o inquérito, Bruno acabou confessando tudo. E o que ele disse tirou minhas noites de sono por muito tempo. Ele mantinha pessoas presas naquele buraco fazia 2 décadas. Dizia que escolhia gente que caminhava sozinha, gente que não fazia falta, gente que se misturava ao silêncio da mata. Os relatos eram terríveis. Ele falava com naturalidade de coisas que nenhum ser humano deveria sequer imaginar. Tinha partes de histórias que os peritos nunca deixaram chegar ao público, e ainda bem. O povo da cidade ficou tão abalado que por semanas ninguém chegava perto da mata. A sensação geral era que aquele lugar tinha sido contaminado, como se guardasse um mal antigo que ninguém percebeu a tempo. Enquanto isso, eu tentava lidar com o peso daquilo tudo. Na polícia, a gente vê muita coisa ruim, mas esse caso mexeu comigo de um jeito diferente. Talvez porque descobri o seu Roberto vivo, e isso foi como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. Talvez porque o barraco parecia um buraco escuro dentro da alma de alguém. Talvez porque eu mesmo tinha caminhado tantas vezes naquelas trilhas achando que conhecia tudo. Os dias passaram, e eu continuei indo ao hospital visitar o seu Roberto. Ele era um homem duro, mas estava abalado. Contou que foi enganado pelo Bruno, que apareceu como quem pede ajuda, dizendo estar ferido. Quando o bombeiro se aproximou, o homem o atacou pelas costas. Acordou amarrado lá embaixo, naquela toca terrível, sem saber se veria a luz do dia de novo. Ele descreveu o lugar como um pesadelo sem fim e coado pelo som da própria respiração e pelo medo de nunca mais sair dali. Nesse tempo, a cidade toda se uniu para apoiar a família. Dona Helena chorava ao falar comigo, agradecida, mas ao mesmo tempo destruída por imaginar o que o marido passou. Os jovens pararam de fazer trilha, os moradores trancavam portas até de dia, e os mais velhos comentavam que sempre houve algo errado naquela serra. O que antes era boato, virou certeza silenciosa entre todos. E a pior parte foi quando, durante as buscas na região, encontramos vestígios de outras vítimas que nunca tinham sido identificadas. Ossadas antigas, pertences, restos de roupas. Era impossível dizer quem era quem. Eram memórias apagadas pela floresta e pelo tempo. A equipe ficou em choque. Aquela mata guardou dor demais sem ninguém perceber. Para mim, esse foi o ponto mais baixo. A sensação de falhar com tanta gente que desapareceu antes do seu Roberto, a raiva que inflamou meu peito durante dias, a frustração de saber que um monstro caminhou por ali por tantos anos, despercebido, ignorado, escondido pela solidão da serra. E foi nesse momento, no auge do meu desespero silencioso, que percebi algo que mudaria tudo. O caso só estava encerrado no papel. Mas dentro de mim, ele ainda estava totalmente aberto, pulsando como uma ferida. O tempo passou e o seu Roberto finalmente se recuperou. Ele voltou para casa devagar, cercado pela família, mas nunca mais foi o mesmo. A cidade também mudou. As pessoas pararam de entrar na mata sozinhas e o barraco foi destruído pela polícia. O túnel foi fechado e tudo o que estava lá dentro virou prova. Mas eu sabia que nem toda a verdade fica enterrada. Bruno Santos foi preso e levado para uma unidade psiquiátrica. Os laudos mostravam que ele já tinha passado por instituição antes, mas fugido. A investigação revelou que ele se escondia na mata fazia muito tempo, vivendo como um fantasma entre as árvores. O processo foi longo, cheio de detalhes perturbadores que eu preferia nunca ter ouvido. Mas no fim, a justiça foi feita.
Eu segui minha vida, mas não de forma inteira. Cada sombra no mato passou a ter outro peso. Cada trilha escura me lembrava do Roberto amarrado, esperando ser encontrado. Cada barulho na estrada, quando eu rodava sozinho à noite, me trazia à mente o silêncio profundo daquela serra. A verdade é que algumas histórias deixam marcas que o tempo não apaga. Foi por isso que, anos depois, quando virei caminhoneiro e passei a rodar esse país de canto a canto, comecei a contar essas histórias que vivi. Não é para assustar ninguém, mas para lembrar que nem todo perigo tem cara de monstro. Às vezes ele veste roupa comum, anda calado e se esconde onde ninguém olha 2 vezes, como aconteceu naquela serra perto de Oeiras. Eu te digo, meu amigo, aquele caso mudou a forma como eu encaro a estrada. Hoje, quando vejo alguém caminhando sozinho em mata fechada, meu coração aperta. Quando paro o caminhão para descansar e o vento faz as folhas se mexerem, lembro que o silêncio pode esconder muita coisa. Mas também penso no outro lado, na coragem de quem luta para sobreviver, como fez o seu Roberto, e na força de quem segue em frente mesmo carregando cicatrizes. No final das contas, essa história não é só sobre o horror que eu encontrei embaixo daquele barraco. É sobre como a gente nunca conhece completamente os lugares que acha que domina. A mata que parece tranquila pode guardar segredos antigos. A cidade pequena pode esconder tragédias inteiras. E a vida, essa sim, vive surpreendendo a gente, seja para o bem ou para o mal. Se você gostou desse relato, comenta aí o que achou. Quero saber se você já viveu algo estranho na estrada, no mato ou até na sua cidade. Histórias assim são mais comuns do que parecem. E antes de ir embora, dá aquela força. Segue o canal, ativa as notificações e vem comigo nas próximas viagens. Se ainda não assistiu, corre no último roteiro que eu contei. Tenho certeza que você vai gostar.